TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Em Rio Branco, a capital dos acrianos de nascimento ou por opção, são pontualmente 11 horas e 12 minutos. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco na 8.1, pela manhã de terça-feira. Final de manhã já, né? Daqui a pouquinho já é tarde. Manhã de terça-feira, dia 2 de março de 2021. O programa de hoje começa falando em sindicalismo, tem uma ação solidária no meio e depois voltaremos a falar sobre sindicalismo. Então eu começo o programa com a professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac. Você já sabe, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos ao mesmo tempo e enfocar, claro, a luta sindical por melhores salários, melhores condições de trabalho. Depois da presidente do Sinteac, eu converso com o jornalista Vitor Augusto. Para os íntimos, Vitor Bombonzão. Ele vai representar aqui, aliás, representa o Rotary Clubs e também o Lions Clubs, numa parceria que resulta na criação do Acre Solidário. É isso, Augusto? Vamos falar sobre como é que está essa campanha de arrecadação de alimentos, donativos de um modo geral e de recursos financeiros também. Ele vai explicar em detalhes para você. E no final do programa, a gente volta a conversar com o José Augusto, presidente do Sinfismurb, né? Não, do SERB. Sinfismurb é dos fiscais, que agora não são mais fiscais, elas são auditores. O SERB, Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco, mas a gente continua a chamar de ACERMURB. 11h15 no Acre agora, com apoio do Arasuper e também do Aramix. Eu tenho o prazer de conversar com a professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac. Seja bem-vinda, presidente. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A senhora continua sendo a mulher do chapéu. Ainda. É uma proteção, né, em tempo de sol. Também a gente inicia para se proteger do sol, porque meu rosto fica muito escuro e criou um hábito. Né? Então a gente todo dia, toda hora quer estar de chapéu. Tá. Presidente, é opcional, se a senhora achar melhor, pode tirar a máscara, se não... Rapaz, eu ando com tanto medo que eu prefiro ficar de máscara. Mas aqui a gente está mantendo distanciamento. Antes da entrevista, nós vamos fazer aqui uma utilidade pública. Cadê o meu amigo Rodrigues? Cadê? Não, ele não está aqui, então daqui a pouco eu faço. Apresentar aqui 2 documentos que foram encontrados, trouxeram para cá para a gente anunciar, para ver se os donos aparecem, né? Uma carteira de trabalho e também uma habilitação. Aliás, uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação. 11h16. Presidente, afinal de contas, como vai essa luta aí do Sinteac, que representa vários trabalhadores na educação, aliás, todos os trabalhadores na educação, tem outros sindicatos, mas o Sinteac acaba representando todos, né? Ou a todos, como queiram. E aí? E essa luta? Primeiro deixar aqui minha solidariedade aos familiares que perderam pessoas queridas, né, para esta doença. Hoje mesmo de manhã faleceu a minha vizinha, que conheço desde criança. Minha solidariedade a todos que vêm perdendo pessoas amadas e queridas. E hoje eu quero tratar de um assunto que nem é aqui de Rio Branco, mas de Epitáciolândia. Lá o prefeito cortou o salário dos professores e funcionários de escola, baseado em um documento que o prefeito anterior recebeu do Tribunal de Contas, aonde dizia que o reajuste concedido em 2016 pelo ex-prefeito Acem, de 10% da categoria, deveria ser considerado nulo porque ele tinha ferido a lei de responsabilidade fiscal. Mas em nenhum momento o Tribunal de Contas mandou ele retirar os 10%. Estava pedindo a folha de pagamento desses servidores ao ex-prefeito Tião Flores. Ao assumir, o prefeito pegou este documento e cortou o salário dos servidores. Professores não sofreu tanto impacto, mas os funcionários de escola, teve funcionário que recebeu R$100 e poucos, 400, 500 reais. Isso deu um impacto financeiro na vida dessas pessoas. O sindicato teve que comprar sacolão esse mês aos funcionários de escola que ficaram em situação que não puderam nem comprar o gás e nem pagar a energia, porque a energia, sabe, o gás super caros. E eles estão, desde então, que teve seus salários cortados, fazendo movimento na frente da prefeitura. E só vão sair da prefeitura quando o prefeito
encontrar a solução, porque ele tinha outros caminhos de não tirar o salário dos servidores. Infelizmente, ele teve esta atitude que nós consideramos desumana e cruel. Vamos aos números. São mais ou menos quantos servidores? São quase 200 servidores que tiveram de funcionários, porque todos os servidores da educação perdeu seus salários, parte dos salários, porque ele fez este corte. Significa mais ou menos qual percentual? De professores, 10%, mas de funcionários foram mais de 10%, chega até 60%, porque ele retroagiu, pegou uma tabela de 2015, onde o salário de funcionário de escola, R$ 540, de um professor era R$ 1.200. Então, isso, ele baseou-se nessa tabela, nesses valores, ele tirou 10% dos professores e os funcionários saíram muito mais porque eles tinham tido um ganho de outras coisas para chegar ao salário mínimo. E para resolver, ele atender essa orientação do Tribunal de Contas, que ele não foi notificado, é bom dizer. O prefeito Sérgio Lopes não foi notificado pelo Tribunal de Contas. Como é que ele ficou sabendo? Ele pegou a notificação do prefeito anterior para tomar essa atitude. E ele teve tempo para fazer justificativas, porque ele não está acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não poderia reduzir salário, porque é inconstitucional, está garantido na Constituição, não poderia pagar menos do que um salário mínimo. E ele fez tudo isso. E os servidores já têm o direito adquirido, porque foi de 2016, 5 anos. Não levou em consideração essa legislação, a Constituição Federal, e fez esse corte. E agora as pessoas estão passando necessidade, porque cortou de um servidor, mas na casa do servidor tem 4, 5 pessoas que se alimentam com aquele salário, que já era pouquíssimo. Mas ele estava já acostumado, sua vida financeira, naquele salário que ele vinha recebendo. Então o impacto foi grande, eles estão revoltados, o dia de hoje estão lá em frente à prefeitura, amanhã estarão de novo. E o prefeito, você sabe que ele optou para receber o salário dele de delegado. Porque o salário de prefeito de Epitaciolândia é R$ 8.000. R$ 8.000 não dava para ele sobreviver com a vida financeira que ele já tinha organizado, que um salário que ele recebe na classe que ele está é mais de R$ 32.000, quase R$ 33.000. Ou seja, R$ 8.000 não dá para ele viver, mas R$ 400, R$ 500 dá para um funcionário de escola viver. Veja o tamanho da injustiça cometida e da crueldade feita com aqueles servidores. A senhora já manteve contato diretamente com o prefeito? Já, inclusive, tivemos uma reunião, ele ficou muito melindrado, porque eu disse que tinha leis que amparavam o servidor, e ele se diz que só faz tudo na lei, se tiver uma sentença para pagar. O trabalhador vai requerer o seu direito, que está garantido no PCCR, e se a justiça mandar eu pagar, eu pago. E aí cortou o salário, disse se a justiça mandar eu devolver, eu devolvo. Ou seja, vai trabalhar assim para arrumar uma rua, e o povo de Epitaciolândia, se quiser uma rua, vão ter que entrar com ação para poder ter uma lei dizendo o que ele tem que fazer. É uma coisa assim, fora do comum, um absurdo, né? Uma pessoa que, primeiramente, um gestor, ele tem que olhar as condições da população, as condições dos servidores da prefeitura, e ele com certeza viu que as pessoas iam receber R$100 e poucos, 400, 500, porque eles fizeram um empréstimo, todo servidor público tem empréstimo, num determinado salário. Aí ele baixou para 540 e descontou os empréstimos, o direito trabalhista que tem que pagar, a pessoa recebeu R$100 e poucos. Isso é ter compromisso com os servidores? Antes de tomar um ato desse, a pessoa primeiro tem que avaliar que condições as pessoas vão ficar. E hoje o que está acontecendo é essa situação revoltante em Epitaciolândia, principalmente os funcionários de escola. E este mês o sindicato não vai poder dar sacolão para eles comerem. Complicou ainda mais a situação. Complicou, porque é o que eles ficaram recebendo. Como pagar o gás, como pagar a energia, como alimentar a família. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto isso não é resolvido, quais são as providências que o sindicato pretende tomar? Nós entramos com ação judicial, mas é assim, eliminar mandatos para a classe trabalhadora, ele é demorado. Se você entra com a liminar o mandato de segurança para uma questão criminal, é imediato. Mas para uma questão trabalhista, não é. Pois é, nesse caso, é a Justiça Comum ou a Justiça Trabalhista? Nós entramos na Justiça Comum porque era uma ação contra a Prefeitura e contra o Tribunal de Contas, baseado no que o Tribunal de Contas encaminhou para a Prefeitura. Só falta agora a Justiça mas ela também todos os prazos para dizer que não é ali a instância. O prefeito foi comunicado, ele recorreu para manter a decisão dele do corte na Justiça, e a nossa ação, ela continua, ela foi para o Ministério Público, vai retornar, e aí eles vão avaliar
tudo isso que eu falei, a irredutibilidade do salário, que não pode, pagamento do que o salário mínimo, o direito adquirido, tudo isso está sendo avaliado nesta ação. Ele alega ilegalidade, é isso? Ele alega que não poderia continuar pagando os salários, porque ele tem o CPF dele, ele tem que preservar e ele não iria devolver este dinheiro. Sendo que o Acem conseguiu manter o pagamento, o Tião Flores conseguiu manter porque fez justificativas para o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas aceita, e ele tem uma ótima, Muniz. É dizer que ele tem recurso sim para pagar a folha de pagamento do jeito que estava. Ele não está acima da lei de responsabilidade, do limite prudencial, da lei de responsabilidade fiscal, e existem leis superiores à determinação ou à orientação do Tribunal de Contas, que é a própria Constituição Federal. Então, vocês acreditam numa vitória na Justiça? Acreditamos sim na Justiça do Trabalho, acreditamos que esses trabalhadores vão ter o direito de receber o seu salário. Inclusive, uma pessoa individual entrou com um mandado de segurança na Justiça do Trabalho, que obrigou ele a pagar o direito. Aí já virou uma jurisprudência. Abriu, porque chega lá, eles vão olhar, não podia reduzir salário, reduziu. Pagou menos do que um salário mínimo, não pode. E essa pessoa já tem um direito adquirido desde 2016. Está dentro e atendendo o que está no PCCR da categoria. Não houve impacto na folha, de fato. Não, e ele também nem, a Câmara não foi comunicada desse corte, porque se ele estava seguindo a orientação da nulidade da lei, deveria ter mandado para a Câmara votar essa nulidade. E assim não fez. Então, se ele diz que trabalha dentro da legalidade, na prática não é bem assim. Não, então, descumpriu a Constituição Federal, que é a lei maior deste país, é a Constituição Federal. Há casos parecidos com esses em outras não, prefeituras? Não, isso é inédito, foi o único prefeito, e o pessoal está dizendo o seguinte, nós queremos um prefeito, não um delegado, que fez essa atrocidade, esse absurdo com os servidores. Mas eles tiveram a chance de eleger um prefeito, preferiram Mas um delegado? você sabe que o povo acredita sempre naquele que está contando a sua melhor história, né? E aí são eleitos, mas depois que sentam na cadeira, esquecem os discursos. Inclusive, esse prefeito esteve lá junto com a categoria, se comprometendo na valorização, se comprometendo que é respeitar, tratar bem os servidores, e agora não está acontecendo. Em tempos de pandemia, agora tudo é na base da ação na internet, né? Movimento, tudo, mas o pessoal estão fazendo presencial, distanciado, com álcool gel, com a máscara. Não tem como. Entre correr o risco de ser contaminado e dar de comer à família, eles preferem cobrar, dar de comer à família, porque como é que eles vão dar de comer à família com 300, 200, 400 reais? Mas nesse caso pode pedir um pouco mais de urgência para que a justiça se Sim, nós estamos manifeste? Estamos pedindo. E também levando em conta que tem pais de famílias aí em dificuldade. A não família. Só eles, mas as famílias. As famílias, porque não é só o servidor. O servidor tem 4, 5 pessoas na sua casa, às vezes sustenta 2, 3 famílias, porque tem um filho que é casado, que não tem emprego, e ele tem que ajudar. Então, é uma coisa assim que ficou muito complicada. A senhora me falou que a prefeitura recorreu da decisão preliminar? Recorreu da ação que nós fizemos e alegando que o Tribunal de Contas estava certo sim, que ele tinha que obedecer, porque realmente o gestor tinha ultrapassado o limite, mas na época eu estive lá. Quando foi aprovado na Câmara, o prefeito apresentou a documentação que ele estava abaixo da lei de responsabilidade fiscal. A Câmara aprovou o reajuste aos servidores. E o interessante é que esse reajuste de 2016 não foi só para a educação, teve para a saúde e teve para outra secretaria, mas ele cortou exclusivamente da educação. Engraçado que os nobres membros do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, nossos vizinhos aqui, deveriam ganhar 10% do que ganham o salário de deputados, no máximo, ganham 62% lá no estoura-teto. Não, incrível. Só para nós, servidores do Executivo, das prefeituras, que são penalizados. Veja aí a reforma administrativa. Se alguém contestar, por favor,
a gente tem como provar, tá bom? O que estamos a anunciar aqui. E se o delegado ficar com raiva também, que eu anunciei, o salário está no portal da transparência. Se fosse segredo para ninguém saber, não estaria lá no portal da transparência. R$ 32.786,98. Mas esse aí... Está lá na prefeitura um servidor ganhando um vencimento de R$ 540 e um professor de nível superior de R$ 1.200. Mas o que eu estou falando não está na transparência. Aí esse é complicado. Para poder pegar. Então você tem que mostrar seus métodos. Não está na transparência. Não é todo mundo tem acesso, não. Então, mas os trabalhadores querem que eles resolvam e devolvam o dinheiro, se não compense de outra forma, porque tem outras formas para compensar o dinheiro descontado. Muito difícil isso, viu? E eu imagino agora a situação desse pessoal. Porque o salário como estava já não era suficiente para pagar as contas em dia, né? Tinha que eleger a prioridade todo mês. Justamente. Esse mês paga a conta de luz, no outro mês paga... Não, ficaram devendo os seus credores, devendo cartão de crédito, não estão conseguindo alimentar a família, estão deprimidos, viu? Abalados emocionalmente. Tem pessoas que a gente vai falar, minha filha, tudo bem? Enche os olhos d'água, porque o filho está pedindo para comer e não tem de onde tirar. Então, está essa calamidade na vida dos funcionários de escola do município de Epitaciolândia. É algo assim que a gente só acredita porque está vindo, né? Mas é muito difícil. Primeiro que é uma recomendação para lá de cruel, não, e né? o Tribunal de Contas não manda cortar nada de ninguém. Recomenda, até porque não pode mandar. Ele não tem essa autoridade. Manda, né? E, inclusive, ele não estava mandando anular a lei, tirar aumento de ninguém. Estava pedindo a folha de pagamento estratificada dos servidores. Até aí tudo bem, isso é uma norma legal. Foi isso que pediu. Pediu isso para o Tião Flores. O Tião Flores deve ter mandado a justificativa e continua pagando os servidores. Então não vamos botar na conta do tribunal, nesse caso. Não, o Tribunal de Contas não tem culpa nenhuma. O Tribunal de Contas está fazendo o papel dele de verificar as contas das prefeituras, gastos com a folha de pagamento, se não ultrapassou o limite. Quando ultrapassa, eles comunicam para que tome providências necessárias. É o que faz o Tribunal de Contas. A senhora diria que, nesse caso, seria um excesso de zelo? É um exagero, exageradamente. Se não quer ter problema com o CPF, como gestor, não assuma a cadeira. Porque todo prefeito, todo governo corre qualquer risco, porque ele tem que gerenciar os problemas. Sim. E para gerenciar os problemas, algum dano vai acontecer. Se não quer isso, levanta da cadeira e dá para quem tem coragem de enfrentar os problemas, buscar resolver, buscar justificativas. Porque nós sabemos que a própria legislação abre várias portas para justificar tantas coisas. E fica amparado na lei. Agora, a Câmara poderia também, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico, enquadrar o prefeito, né? Ou seja, exigir uma explicação, né? Vão fazer uma audiência, convocar o prefeito, estão do lado dos trabalhadores, estão fazendo todo um processo de movimentação, de pressão, porque o prefeito resolva o problema que ele causou. Eu acho que nesse caso, acho que até mesmo os vereadores da base não tem como sustentar algo parecido. Não, inclusive vai ter uma reunião amanhã com o presidente da Câmara, com todos os vereadores, para ouvir os trabalhadores e também vão levar os advogados deles. Então, é assim, precisa ter todo um conjunto, né, para que esses funcionários voltem a receber a sua renda, que estava, não era muito, mas estava alimentando, pagando a luz, comprando gás, e hoje eles se encontram nessa situação de penúria, até de esmola, né? Porque não vão conseguir cumprir com seus compromissos. Vamos torcer para que o prefeito, independentemente da ação judicial ou da ação dos vereadores, possa voltar atrás, não é desonra para ninguém. De jeito nenhum, se reconhecer... rever a sua decisão e resolver o problema, né? Não criar mais o problema para quem já está tão sufocado. Né? Vergonha ter deixado um funcionário de escola com cento e poucos reais, 300, 400, para sobreviver e alimentar a sua família. Isso é que é vergonhoso. Eu acredito que ele vai voltar atrás, a consciência vai doer. Eu espero, porque aquele povo estava muito desesperado. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Caso queira acrescentar algo, falar alguma coisa sobre as negociações com o Estado e a Prefeitura, ainda há tempo. Mas prestar minha solidariedade ao nosso governador do Estado, que está cometido com Covid. Está em repouso agora. Está em repouso e que Deus dê a recuperação dele. Nós do Estado não... Ele deu um exemplo, né? Ele poderia muito bem
ter sido vacinado, né? Tá no front, então seria prioridade, mas preferiu aguardar a vez. E que esse governante maior dê vacina para o povo brasileiro, porque está matando o povo brasileiro. Todo dia morre 10, 8, 6 pessoas. Só hoje de manhã no Face já verifiquei 3 mortes. Ontem tivemos um recorde, né? Foi. Tudo bem, final de semana normalmente tem mais gente mesmo, porque sábado e domingo. Mas um absurdo, 10 mas pessoas. 18, ninguém tinha chegado ainda esse número. Então um absurdo. Mas assim, com relação às negociações, nos entregaram um documento que nós não consideramos proposta, é antecipar a VDP, que já é um prêmio dos trabalhadores, montar uma comissão, fazer um estudo do índice inflacionário, que nós estamos desde 2016 sem ter reposição inflacionária, e aplicar a tabela que nós entregamos como proposta em 2022. Só que não definiu, por exemplo, não definiu qual vai ser o índice inflacionário que vai ser recomposto nos nossos salários, os anos, e nós precisamos que tenha algo concreto. Vai ser de tantos anos a reposição inflacionária, atender a tabela com o piso do magistério, com o piso profissionalizante, e VDP não contempla todo mundo. VDP só contempla quem já recebe. Tem os trabalhadores que ingressaram no serviço sem concurso público, esses não recebem. Aposentados também não recebem. Então, antecipar o prêmio não vai ajudar toda a categoria. Quer dizer que aposentado e os contratos não concursados não mesmo recebe. Fazendo a mesma atividade? Não recebe, que é uma injustiça, isso vem desde o governo Tião. Presidente, muito obrigado. Eu Sucesso, que agradeço pelo trabalho. E dizer para a nossa categoria da rede estadual, nós estamos colocando um link para você votar. Ou aceitamos nem a proposta, este documento que nós recebemos, ou suspendemos os serviços. Tem 2 perguntas no link para você votar. Votem. As escolas estão distribuindo nos grupos e nós precisamos saber o que a categoria quer encaminhar. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o jornalista Vitor Augusto. Vamos falar sobre o Acre Solidário. Agora são 11h34.